Olá pessoal, sou o Vitor Assis, sou bancário, palestrante profissional e mentor de vendas, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi o meu começo nas vendas, né? O último vídeo que eu postei, eu falei um pouco sobre um resumo da minha experiência em vendas em geral, de quando eu comecei até os dias de hoje. Hoje eu vou falar especificamente como foi o começo nas vendas e as primeiras dificuldades que eu tive quando eu comecei nessa área, tá bom? E assim, quando eu posso falar que antes de eu trabalhar na rede de agências, né, da instituição a qual eu faço parte, eu tive algum contato com vendas, mas era muito superficial. Porque eu sou formado em educação física, trabalhei até com atendimento em outras empresas, mas não muito voltado a vendas. Eu já trabalhei até com cobrança, né? Quando eu estava na época da graduação, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava com cobrança, mas vendas foi muito pouco, porque quando eu me formei em educação física, comecei a trabalhar na área de academias. Na área de academias eu vendi o quê? Basicamente aulas de personal e às vezes até um suplemento alimentar. Nada muito além disso, tá? Então, quando eu trabalhava nas academias, eu trabalhava vendendo isso e trabalhava fora em algumas empresas, mas era com atendimento. Quando eu tive a oportunidade para ir para a rede de agência, eu não tinha muita experiência em vendas, né? Técnica, então, não tinha nenhuma. Eu só tinha pouquíssima experiência. Por isso eu tive muita dificuldade. E aí, se você for parar para pensar, às vezes as pessoas pensam, o cara vai trabalhar numa agência, né, um banco, então ele vai receber um belo de um treinamento. Então, naquela época, quando eu entrei, ainda o processo de treinamento não era tão desenvolvido, não. Inclusive, eu comecei a atuar primeiro na agência, para depois eu receber o treinamento. Então eu passei um tempo atuando na agência para depois ir para um treinamento mais formal. E quando eu cheguei na agência, por não ter muita experiência, eu sofria muito, né? E como foi o processo? A gerente me colocava sentado próximo de outros funcionários e eu ia tentando pegar o jeito dos caras, como eles abordavam, como eles ofertavam, como eles respondiam às objeções dos clientes em relação aos serviços bancários vendidos, né? E eu fui tentando, assim, copiar o jeito que eles falavam. Então, como eles falavam, eu falava. Como eles ofertavam, eu ofertava. Como eles respondiam, eu respondia. Mas era um processo muito difícil. Primeiro, que eu não tinha muito domínio sobre os serviços bancários na época. Segundo, que eu não tinha técnica de venda suficiente para vender. Então, acabava virando meio que uma cópia. Eu aprendia meio que por osmose do pessoal na agência. Chegava no final do dia, a gerente queria resultado, ela queria saber como foi minha produção. E obviamente minha produção no começo não era nada satisfatória, né? Porque eu ainda estava aprendendo. Aí eu chegava em casa, meu pai, conforme eu falei até no vídeo passado, que tinha muita experiência na área de vendas, me ajudava um pouco. Ele me chamava, falava, olha, como foi seu dia? Eu falava para ele. E como foi sua produção? Eu contava para ele. E quais foram as dificuldades? Aí eu comentava as dificuldades que eu estava tendo. Ele perguntava às vezes como era o serviço bancário que eu estava tentando vender, eu tentava explicar para ele, ele tentava criar uma abordagem, ou lapidar uma abordagem que eu tentava fazer dos meus amigos, para ver se no outro dia eu conseguia colocar isso em prática. Então era um processo bem difícil para mim, porque primeiro que eu não dominava ainda os serviços bancários, segundo que eu ainda não tinha técnica nenhuma de vendas, era só meio que uma cópia melhorada, às vezes, dos meus amigos, e por conta disso, as dificuldades iam surgindo, e aos poucos foram melhorando. E assim, conforme eu falei, a forma como os meus amigos abordavam era a forma que eu acabava abordando. E aí aquilo ia dando certo, ia dando errado, ia juntando, né, acumulando experiências. Com o tempo fui ganhando um pouco mais de confiança, porque foram acontecendo as primeiras vendas, né? E os meus amigos eram super bacana, tanto o Rodolfo Gruetars quanto o Alessandro Soares, que eles começavam eles tentavam até desenvolver um processo meio pedagógico. Eles começavam me ensinando os serviços bancários mais simples, iam passando para os serviços bancários mais complexos, né, mais difíceis, mais detalhados. Então eles tentavam me passar de uma forma mais fácil para ir gradativamente aumentando a dificuldade e eu tentando absorver da melhor forma possível. Passei por um treinamento da empresa, né, não me deu tanta base, mas ajudou um pouquinho. E conforme eu fui atuando, eu fui me desenvolvendo, fui ganhando mais confiança. Mas aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso estudar isso, não tá bom, né? E aí eu fui buscar referências nas áreas de vendas. E aí eu comecei a ler, comecei a assistir vídeos, comecei a assistir seminários, comecei a procurar referências, né? E muita gente pergunta para mim, Vitor, quais são as suas referências na área de vendas? Bem, eu hoje, né, no ponto que eu tô hoje, eu sigo ainda duas referências que eu gosto muito. Uma é o Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street, né? Que ele, independente dos erros que ele teve no passado,
ele é um profissional que manja muito de vendas, ele tem muitas técnicas de vendas. Atualmente ele dá seminários, palestras, podcasts, ele gera muito conteúdo sobre isso, escreve livros, né? Então eu acho que eu gosto muito do estilo de técnica de vendas dele, o mindset dele, o modelo mental dele para vendas eu acho excepcional. Então é uma referência que eu sigo. Uma outra referência que eu sigo, que pouca gente conhece, assim, que é uma pena, é o Alberto Couto. O Alberto Couto na América Latina é um dos maiores representantes das vendas consultivas, então eu gosto muito do trabalho do Alberto Couto. Sigo ele, acompanho os conteúdos dele, os livros dele, né? Ele é a minha outra referência, minha grande referência. Então, assim, em relação à técnica de vendas, essas são as duas maiores referências que eu sigo hoje, né? Se você falar de vendas estratégicas, eu gosto muito da empresa DNA de Vendas. Eles têm abordagens estratégicas que eu acho muito legais, gosto muito do trabalho deles. Mas em relação à técnica, é referente àqueles dois mesmos, tá? Então, assim, esse aqui foi um pouquinho do meu começo, né? Espero ter compartilhado com vocês um pouco. Se você está começando na área de venda, seja na área bancária ou em qualquer outra área, saiba que o começo é difícil mesmo. Infelizmente, a maioria das empresas não tem um processo, né, de formação de profissional. E é um erro, né? Porque você pega, por exemplo, um advogado, ele vai começar a atuar? Não, ele primeiro vai para uma faculdade, recebe uma formação e depois que ele vai para o mercado. Um médico, a mesma coisa. Mas na área de venda, geralmente o que acontece é isso. A pessoa vai para a área de vendas, tem suas primeiras dificuldades, seus primeiros tropeços, e depois que ele vai conseguir ir atrás de alguma referência, se ele ainda decide se manter na área, né? Então, assim, esse foi até um dos motivos de eu começar a atuar como mentor de vendas, ter criado programas de treinamentos de vendas para ajudar muitos profissionais iniciantes. Embora, conforme eu falei, a maioria das que acabam me procurando são pessoas que já estão inseridas no mercado, já estão trabalhando e estão com dificuldade. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Dificilmente você vê um profissional iniciante procurando uma referência. Primeiro ela tenta, não consegue resultado, aí que ela vai atrás de uma referência, o que é um erro, né? É um processo muito inteligente. Mas é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, tá? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você já trabalha com vendas, comenta aqui nos campos como foi o seu começo, quais são as suas dificuldades, tá? E se você está gostando dos conteúdos, siga as minhas redes sociais. Agora eu estou com essa página no Instagram, eu estou com vídeos que são postados também, material postado no Facebook e no YouTube, beleza? Me segue aí.